Você é fumante e quer fazer uma cirurgia plástica? É importante que você assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, meu nome é Rodrigo Soufa, eu sou cirurgião plástico e nós vamos falar hoje sobre o tema cigarro e cirurgia plástica. Eu recebi aqui da minha equipe diversas perguntas das nossas pacientes, que são as perguntas mais frequentes no consultório de cirurgia plástica relacionado a cigarro. Olha só, a primeira, sou fumante e eu posso fazer uma cirurgia plástica? Bom, todo fumante, ela pode fazer sim uma cirurgia plástica, mas a gente precisa entender os riscos relacionados a isso. O cigarro, além do risco do problema pulmonar, da fumaça para a pele e diversos outros processos negativos que podem acontecer, para nós da cirurgia plástica, o principal problema chama-se nutrição, oxigenação da pele. E como na plástica está relacionado às vezes cortes, descolamentos, pontos, a gente sempre espera e trabalha para que haja uma melhor cicatrização. E o cigarro, ele acaba atuando diretamente nesse processo de cicatrização. Ele atrapalha muito a oxigenação do tecido. Então, a fumante, ela pode realizar cirurgia plástica, porém, precisa entender que tem um risco maior de problema na cicatrização. Bom, pessoal, a segunda pergunta é até quanto tempo antes eu posso fumar? Bom, para quem fuma, o ideal é que você pare com o tabagismo, pare com o cigarro, o quanto tempo antes, melhor. Mas a gente sempre pede, a gente sabe a dificuldade que é parar de fumar. Mas tendo em vista a cirurgia, a gente pede pelo menos 60 dias parar de fumar. Por quê? Para dar tempo do seu organismo eliminar essas substâncias, como a nicotina, do seu organismo, que vai atrapalhar depois o nosso processo de cicatrização. Doutor, eu sou fumante. Quanto tempo depois da cirurgia eu posso voltar a fumar? Bom, eu realmente espero que você não volte a fumar depois desse período de pós-operatório, mas a gente pede pelo menos, no mínimo, 30 dias, porque é a fase inflamatória do corpo. Se você vai fumar, você vai atrapalhar o nosso processo cicatricial, principalmente nesse início, tá bem? Então, pelo menos 30 dias, tá? Doutor, sou fumante e meu sonho é fazer uma abdominoplastia. O que devo fazer? Bom, a abdominoplastia é uma cirurgia para correção de flacidez de pele, de músculo. Então, é uma cirurgia que requer um descolamento maior dessa pele, da região do abdômen. Então, a gente precisa muito depois da vascularização do abdômen, vascularização dos vasinhos de sangue nutrirem a pele e a cicatriz do abdômen. Então, parar de fumar antes é muito importante e evitar aí, no mínimo, esses 30 dias de pós-operatório. O ideal é que seja mais. Para quê? Para que você cicatrize de uma forma adequada. E a gente tem que lembrar que, como existe um risco maior de esse oxigênio não chegar na célula ali da cicatriz, talvez a gente tenha que adotar medidas auxiliares, tá? Como, por exemplo, as tecnologias, as técnicas de oxigenoterapia hiperbárica, que é um tema importante para ajudar aí na cicatrização. Doutor, o que acontece se fumar antes da cirurgia? Olha, se você fumar imediatamente antes, logo antes da cirurgia, você vai estar correndo um risco desnecessário. E isso precisa ser informado para o seu médico, tá? Porque essas substâncias que você ingerir do cigarro, que você estiver absorvendo ali logo antes da sua cirurgia, elas provavelmente irão atrapalhar o seu processo de cicatrização, tá bem? Doutor, posso fumar antes de colocar uma prótese de silicone? Olha, o ideal é que não fume. Por quê? A incisão, o corte da prótese de silicone, ela é pequeno, o descolamento é pequeno. Porém, quando você fuma, você pode estar aumentando o seu processo inflamatório na cirurgia realizada. Isso pode, por exemplo, aumentar a chance de se ter seroma, que é um líquido inflamatório, na mama, na prótese. Então, sim, você deve evitar fumar na véspera da cirurgia, pelo menos 30, 60 dias antes e pelo menos 30 dias depois da cirurgia, tá bem? Doutor, eu estou recém-operada e ainda estou com os meus pontos, só que eu estou muito ansiosa, eu posso fumar? Olha só,
Não, você não pode fumar, não faça isso. Por quê? Você pode alterar o seu processo cicatricial, você pode ajudar a gerar um processo inflamatório na sua cicatriz e isso atrapalhar a pele a colar uma com a outra. E você pode atrapalhar, inclusive, até o aspecto estético da sua cicatriz depois. Então, nada de fumar quando estiver com pontos, tá bem? Doutor, eu não vou fumar depois da minha cirurgia cigarro comum, mas eu posso fumar o cigarro eletrônico ou narguilé? Olha só, você não deve fazer isso. Por quê? Porque neles também existem substâncias como a nicotina que vão atrapalhar a sua cicatrização, vão gerar inflamação e podem te deixar com uma cicatriz feia depois. Esse é um dos fatores que atrapalham muito. Então, nada de fumar, nem cigarro comum, nem cigarro eletrônico e nem de nenhum tipo. Tá bem? Doutor, por que se eu fumar, o cigarro pode atrapalhar a minha cicatrização? Bom, olha só, um dos motivos, entre outros, é que uma substância que o cigarro produz, que é o monóxido de carbono, ela se liga de forma muito mais forte com a molécula do sangue chamada hemoglobina e evita que a hemoglobina atrapalhe a hemoglobina, que é a parte vermelha do sangue, a transportar oxigênio para os tecidos. E quando a gente faz um corte, faz uma cirurgia plástica, a gente precisa que essas bordas da cicatriz, dos pontos, cheguem oxigênio para que elas cicatrizem da forma correta. E o cigarro, essa substância, o monóxido, impede que o sangue transporte oxigênio de forma correta. Consequentemente, vai chegar menos oxigênio no local onde eu preciso para cicatrizar, e isso pode levar desde a produção de líquidos, aumentar a chance de infecção local e também atrapalhar a cicatrização. Então, realmente, infelizmente, precisa abandonar o cigarro para sua cicatrização ser melhor, tá bem? Bom, pessoal, então vocês viram aí com essas perguntas a importância que é o pré-operatório ser bem orientado pelo seu médico, inclusive dos riscos para paciente que fuma. Tá? Abandonar o cigarro quanto tempo antes da sua cirurgia é muito importante para que a sua cirurgia transcorra da melhor forma possível. Tá? E a gente sabe que a paciente que fuma, ela está sim sobre um risco maior de complicações específicas como deiscência de pontos, que são os pontos às vezes abrirem ou inflamar em alguma região. Existe uma chance maior de produzir líquidos como seroma, que às vezes precisam ser drenados, retirados, ou também uma chance maior de infecções de ferida operatória, porque está confuso, está chegando pouco nutriente, poucas células de defesa e pouca oxigenação nos locais que a gente precisa cicatrizar. Tá bem? Existem medidas que nós médicos tomamos para a gente tentar proteger a nossa paciente que ou fuma ou que já fumou algum dia, para que a gente possa proteger você ao máximo possível para que a gente tente não ter esse tipo de complicações. Por isso que é importante na consulta sempre falar para o médico se você fumou, se você parou de fumar há pouco tempo ou se você continua fumando. Lembra que é importante contar a verdade para o seu médico sempre, tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A gente está sempre produzindo conteúdo interessante. Pode ser um conteúdo que vai interferir, que vai ajudar você exatamente na realização da sua cirurgia plástica tão sonhada, tá? Um abraço e até a próxima.